Você deve ter acompanhado que no último domingo, ao vencer o GP da Áustria, Lewis Hamilton fez o sinal de punho cerrado ao subir no pódio, na tentativa de chamar a atenção da Fórmula 1 para as questões raciais. Pegando o gancho do multicampeão Hamilton, essa semana nós vamos falar de racismo e resistência no esporte. Se liga aí. Libera a batida, compadre! O hino nacional da Alemanha, fazendo ali o gesto, a sua manifestação. Tá numa luta muito bonita e muito importante o Lewis Hamilton para o fim do racismo, o movimento antirracista. Vale lembrar que Hamilton é o primeiro e único piloto preto a disputar uma corrida oficial pela Fórmula 1 em 70 anos de existência do esporte. Se você não sabe o que significa e nem a origem do punho cerrado, eu vou fazer um breve resumo sobre esse gesto. E a partir daí nós vamos refletir sobre racismo e resistência de atletas pretos na história do esporte mundial. Um salve sobre o punho cerrado. O punho cerrado é um gesto de contestação política. A mão se tornou um símbolo que representa o poder do trabalho. Embora tenham relatos do punho cerrado no século XIX, foi no século XX que ele passou a ter forte ligação com os movimentos trabalhistas, por reivindicações de direitos e melhores condições de trabalho. No início dos anos 60, mais especificamente na luta pelos direitos civis norte-americanos, é que esse gesto ganha forte identificação com o povo preto. Essa imagem passa a ser difundida como símbolo de saudação Black Power, constantemente presente nas lutas e protestos dos Black Panthers. A partir daí, vamos analisar a simbologia que representa a resistência no esporte através de alguns fatos históricos. Vamos nessa? Olimpíadas de 1968. Nas Olimpíadas do México, em 1968, dois atletas influenciados pela recente morte de Martin Luther King, ao subirem no pódio para receber suas medalhas, fizeram um gesto de punho cerrado em referência à luta dos Black Panthers. Além de erguer o punho, uma série de outras mensagens foram passadas pelos atletas Tommy Smith e John Carlos através da simbologia das roupas que usavam, como por exemplo as meias pretas sem o uso do sapato, que representavam a pobreza enfrentada pelo povo preto. O mecharpe no pescoço de Smith, que representava o orgulho de ser preto, além da camisa preta de Tom Carlos, que representava o trabalho dos pretos. Daí você pode receber essas informações hoje, 52 anos depois do ocorrido, e pensar: mas que atitude nobre e corajosa. E de fato foi, mas não para os contemporâneos dos atletas. Como punição ao gesto dos atletas, o Comitê Olímpico repudiou os atos. Eles foram expulsos da delegação americana, além de terem seus vistos cassados pelo governo mexicano, obrigando eles a voltarem ao país de origem imediatamente. É engraçado como na maioria dos casos de cunho racial no esporte, geralmente quem sofre a maior punição é quem resolve ir contra os atos de racismo. E para não parecer que eu tô falando coisa da minha cabeça, vamos refletir sobre alguns fatos semelhantes à punição dos atletas em 1968. Futebol americano. Uma pesquisa realizada no ano de 2018 aponta que todos os jogadores de futebol americano já sofreram preconceito racial. Em geral, eles sofrem perseguição policial e abordagens abusivas. O ato de se ajoelhar durante a execução do hino nacional norte-americano se repete entre os atletas pretos da NFL. O grande precursor desse movimento foi o jogador Colin Kaepernick. O presidente americano Donald Trump foi totalmente contra a atitude dos atletas e chegou ao ponto de dizer que se os protestos continuassem, o público deveria deixar de assistir às partidas. No ano de 2016, Colin passou a ser dono do seu próprio passe, estaria então livre para assinar com o time que quisesse. O grande problema é que desde então ele nunca mais conseguiu fechar contrato com nenhum time. Ele está fora da NFL até o momento da gravação desse vídeo. Racismo no tênis. Vamos falar sobre um ícone do esporte mundial, Serena Williams. Com 39 títulos conquistados e uma carreira brilhante, a tenista convive diariamente com o sexismo e os problemas raciais. No ano de 2001, Serena Williams foi fortemente atacada com insultos racistas ao entrar em quadra pelo Open de Indian Wells, na Califórnia. A tenista disputaria a semifinal do torneio contra sua irmã Venus Williams, mas Venus desistiu de disputar a partida. Isso levou algumas pessoas a acusarem as irmãs de manipular o resultado do torneio. No momento em que entrava em quadra para a disputa da final, tanto Serena quanto seu pai e treinador da época, Richard Williams, sofreram ataques do público presente. Richard, pai de Serena, relatou ter ouvido de um torcedor que se estivessem nos anos 70 ele seria esfolado vivo. Serena, a partir daquele episódio, boicotou o torneio de Indian Wells por 14 anos, voltando a disputá-lo somente em 2015. A grande questão é que a partir desse episódio ela passou a sofrer uma série de problemas na sua carreira. O fato mais polêmico da carreira da tenista foi no ano de 2018 na final do US Open. O juiz português Carlos Ramos penalizou a tenista por receber instruções do seu técnico, o que é proibido no esporte. E até aí tudo bem. O fato curioso é que geralmente os atletas que cometem esse tipo de infração recebem uma multa de $5.000.
No caso da Serena, foi aplicada uma multa de 17 mil. Outro fato importante sobre esse caso é que Serena teve a penalidade máxima aplicada na partida, perdendo um game direto para sua oponente Naomi Osaka. Em diversos casos semelhantes a esse, nunca se tomou uma atitude tão enérgica. Ainda sobre a Serena, procure saber sobre o uniforme que foi feito especialmente para ela pela patrocinadora e que foi proibido em Roland Garros. Existem inúmeros casos relacionados às irmãs Williams, mas como meu tempo é curto, eu preciso passar para o nosso próximo tema: racismo no vôlei. O vôlei é mais um esporte onde as ofensas raciais insistem em acontecer, e de maneira rápida eu vou destacar 2 casos pra gente refletir junto. No ano de 2012, o jogador campeão mundial Wallace Souza sofreu insultos racistas ao disputar uma partida pela Superliga de Vôlei na cidade de Belo Horizonte, no ginásio Juscelino Kubitschek. Apesar da repercussão do caso, ninguém foi preso, e você pode achar que isso é um fato isolado, mas não. No ano de 2015, a capitã da seleção brasileira de vôlei, campeã olímpica Fabiana Claudino, sofreu os mesmos insultos raciais ao participar de uma partida na mesma cidade de Belo Horizonte. Xingando de macaca, joga banana pra macaca, olha a macaca. O que mais me deixou triste foi porque tava do lado dos meus familiares, do lado da minha mãe, do lado do meu pai. Assim como no primeiro caso, ninguém foi preso ou processado. Depois de fazer um levantamento sobre vários esportes, chegamos nele, que é a paixão nacional: racismo no futebol. Ah, o futebol. São tantos casos de racismo no futebol que eu não sei nem por onde começar. Ao invés de falar sobre o racismo no futebol, eu prefiro que você assista isso e tire suas próprias conclusões. São palavras como racista, preto fedido, aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, para não dar tempo de filmar. E antes de fazer, eu pedi pro câmera, eu falei, filma lá o que eles estão falando. Ele tava chamando ele de macaco, de negrito. De racismo, né? É uma reação como se imitassem um macaco. Negro de merda, macaco, volta pra África, volta pra selva, cascas de banana sobre o veículo. Quando eu fui dar a partida, meu carro engasgou 2 vezes e caíram 2 bananas do cano de escapamento. Como relatamos anteriormente, no futebol não poderia ser diferente, mas um caso em que o atleta alvo de insultos raciais recebe uma punição. Em novembro de 2019, o meio-atacante brasileiro Tyson, após se revoltar aos insultos raciais direcionados a ele e seu companheiro de time Dentinho, recebeu o cartão vermelho do juiz da partida. Após o infeliz acontecimento, o jogador se pronunciou nas suas redes sociais. Além de citar um trecho da música dos Racionais MCs Jesus Chorou, ele citou a famosa frase da Angela Davis: não basta não ser racista, você precisa ser antirracista. Levando em consideração o contexto do jogo, expulsar o atleta não seria nem de longe uma atitude antirracista. Um fato importante para a gente pensar sobre o futebol é que, apesar da maioria dos atletas serem pretos, nas comissões técnicas dos times são raros os especialistas pretos. Na Série A do futebol brasileiro, em 2019, de 20 equipes, apenas 2 tinham técnicos pretos. Nesse mesmo ano, ao se enfrentarem, Roger Machado, técnico do Bahia, e Marcão, técnico do Fluminense, entraram em campo vestindo a camisa do Observatório de Discriminação Racial no Futebol, chamando a atenção para esse fato. Antes de finalizar o salve da semana, eu gostaria que você refletisse. Nós sabemos que o racismo ele pode inibir o ímpeto de uma pessoa e impedi-la de seguir sua jornada. Sabemos também que no esporte a autoconfiança é responsável por boa parte do sucesso de um atleta de ponta. Então pense nos reflexos do racismo. Se nós não tivéssemos gênios como Jordan, Serena Williams, Tiger Woods, Bolt, Daiane dos Santos, Formiga e Pelé. Se você se interessa por esse tipo de assunto, eu vou deixar na descrição um material para você construir sua própria pesquisa, além de pedir para você se inscrever no canal e acompanhar nossos próximos debates.